Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. Hoje nós vamos aprender uma mensagem maravilhosa, poderosa para os nossos dias, que é a mensagem presente, justiça pela fé, o coração da última mensagem de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 5, versículo 1. E na minha Bíblia está escrito assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse texto, nós podemos compreender que quando somos justificados pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Quando a gente comete alguma iniquidade ou faz alguma coisa que a gente sabe que é errado, a tendência nossa é de não ficar em paz, é ficar desconfiado, olhando para os lados. Será que alguém ficou sabendo? Será que alguém viu? Mas quando nós somos justificados por Cristo, perdoados, lavados com o sangue de Cristo, nós somos perdoados e nós aí temos paz com Deus. Deus é poderoso para nos perdoar todo pecado, toda injustiça e nos transformar, nos dando graça, que é o seu poder, para não ser libertos da escravidão do pecado. O que é a justiça pela fé? O que é a justiça pela fé? A justiça pela fé é um processo. Está em Mensagem aos Jovens, página 35. A serva do Senhor escreveu assim: é imputada, ou seja, o perdão. A justiça pela qual somos justificados, aquela pela qual somos santificados, é comunicada. A santificação. A primeira é nosso título para o céu. A segunda é nossa adaptação para ele. Então, é um processo, duas coisas acontecem. A justiça pela fé é imputada, a gente recebe perdão dos nossos pecados passados e Deus nos comunica poder, que é a santificação. Então a primeira é nosso título para o céu, é nosso passaporte. Jesus morreu por nós, nós aceitamos Jesus como Salvador e nós somos perdoados em Cristo Jesus, todo o nosso passado mal. E Deus nos dá poder, que é a comunicada. Jesus nos comunica poder, que é a santificação. Então nós aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas. E a primeira é nosso título para o céu, que era o passaporte. E a segunda é a nossa adaptação para o céu. Então Deus nos perdoa e nos coloca, vai e não peques mais. Então Jesus nos ajuda a sermos adaptados para o céu a cada dia. O nosso paladar, a nossa mente, o nosso vestuário, o nosso ouvir, todos os nossos 5 sentidos é adaptado para o céu. Quem pode ser justificado? Quem é que pode ser justificado? Êxodo 23, verso 7. Vamos ver na Bíblia? Êxodo 23, verso 7. Êxodo 23, verso 7 diz assim: da palavra de falsidade te afastará, e não matará o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Então aqui está bem claro que o ímpio não pode ser justificado, aqueles que permanecem na impiedade, né? Não pedem perdão para Deus, não buscam o Senhor. Em 1 Reis 8:32, na minha Bíblia está escrito assim: ouve tu então dos céus, e age e julga o teu servo, condenando o injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, retendo-lhe segundo a sua justiça. Então quem é que pode ser justificado? Somente o justo. O ímpio não pode ser justificado. Só o justo pode ser justificado. E o que é um justo? O que é um justo? Vamos ver na palavra de Deus. A Bíblia pergunta e ela mesma responde. Malaquias 3:18. Malaquias 3:18. Está lá perto do Novo Testamento, o último livro do Antigo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor: então voltarei e verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e o que não serve. Então nesse texto, o que é um justo? Aquele que serve a Deus. A pessoa que serve a Deus verdadeiramente de coração é uma pessoa justa. Vamos em 1 João 3,7 também, Novo Testamento. Filhinhos,
Ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Então, o que é um justo? O que serve a Deus e o que pratica justiça. Esse é um justo. O que pratica justiça, aquele que serve a Deus. Mas o que é justiça? O que é justiça? As pessoas pedem hoje no dia a dia, acontece alguma tragédia, algum assassinato, as pessoas dizem, eu quero justiça. Mas na palavra de Deus, o que é justiça? Salmo 119, 172. Salmo 119, 172. Na minha Bíblia está escrito assim: a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. O que é justiça? É os mandamentos de Deus. Então, aquele que pratica justiça, então está escrito aquele que pratica os 10 mandamentos de Deus, coloca em prática na sua vida. Esse é justo. Esse é o que pratica justiça. Então, continuando com a palavra do Senhor, eu faço uma pergunta para nós refletir. Será que podemos ser justos, ou seja, guardar os mandamentos do Senhor? Guardar os 10 mandamentos na íntegra? Todos os 10? Vamos ver Lucas, capítulo 1, versículos 5 e 6. Na minha Bíblia está escrito assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. Verso 6. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão, em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então a palavra de Deus diz claramente que tinha dois servos de Deus, duas pessoas, que eram ambos justos, que eram o pai e a mãe de João Batista, vivendo em todos os mandamentos de Deus, guardando todos os mandamentos do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Então podemos, pelo poder do Senhor Jesus. Gênesis 6, verso 9. Vamos ver Gênesis 6, verso 9. Um texto bem conhecido entre nós. Na minha Bíblia está escrito assim: essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus em quê? Guardando os 10 mandamentos de Deus, porque ele era justo. Nós vimos que justo é o que pratica justiça. E justiça é guardar os mandamentos de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Então podemos, pelo poder do Senhor Jesus, guardar os mandamentos de Deus. Outra pessoa que nós vamos citar aqui, que era Enoque. Tem um texto do Espírito de Profecia que está escrito assim: Enoque foi um professor público da verdade, na época em que viveu. Ensinou a verdade, viveu a verdade. E o caráter do professor que andava com Deus harmonizava-se em todos os sentidos com a grandeza e a santidade da sua missão. Enoque era um profeta que falava ao ser movido pelo Espírito Santo. Era uma luz entre as trevas morais. Um homem que andava com Deus, sendo obediente à lei de Deus, aquela lei a qual Satanás recusara a obedecer, a lei que Adão transgrediu e a qual Abel obedeceu, tendo sido morto por essa obediência. Então aqui está bem claro, irmão, que Enoque andava com Deus como? Sendo obediente à lei de Deus, aquela qual Satanás desobedeceu, recusava obedecer. Então, portanto, irmãos, é possível guardar a lei de Deus. Enoque também guardou a lei de Deus. Continua no texto. E agora, Deus demonstraria ao universo a falsidade da acusação de Satanás, segundo a qual os seres humanos não podem guardar a lei de Deus. E a gente viu aqui que os pais de João Batista, Enoque, Noé, guardavam a lei de Deus. E o que Deus vai fazer? Ele demonstraria que, a despeito de terem os seres humanos pecado, poderiam de tal modo relacionar com Deus, que teriam a mente e o Espírito de Deus. E a palavra do Senhor diz que nós temos que ter a mente de Cristo. E seriam símbolos representativos de Cristo. Esse santo homem, Enoque, foi escolhido por Deus para denunciar a impiedade do mundo e tornar evidente que é possível uma pessoa guardar toda a lei de Deus. Cristo triunfante, página 51. Então é possível, irmão, pelo poder do Espírito Santo, guardar toda a lei de Deus. Então Enoque demonstrou
através da sua guarda dos mandamentos, e denunciou a impiedade. Como que ele denunciou? Guardando os mandamentos de Deus. Foi uma testemunha viva, Enoque. Foi uma testemunha tão viva que foi arrebatado. E é um símbolo dos irmãos, que seja eu e você que vai ser arrebatado na volta do Senhor Jesus, sem ver a morte. E como entender a aparente contradição? Tem um texto em Romanos 3,19, diz assim, ó, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então como vamos entender esse texto com os outros textos que a gente leu até agora? Como que nós podemos entender esse texto? Esse texto a gente pode entender lendo Isaías 64, verso 6. Mas todos nós somos como imundo, e toda as nossas justiça como trapo de imundícia. Então Romanos 3,10 está dizendo para nós que não há um justo, nenhum sequer, na sua própria justiça. Não tem ninguém com sua própria justiça que possa guardar a lei de Deus ou se oferecer a Deus e dizer, eu posso me salvar pelos meus méritos. Mas só em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus produz justiça. Guarda os mandamentos de Deus. Foi justificado pela fé. Foi perdoado. E agora Deus comunica poder. A justiça comunicada. Para que possa se adaptar para o céu. Guardando todos os mandamentos do Senhor. Caminha Cristo, página 62 também comenta esse texto. Era possível Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus. Então Adão, antes da queda, era possível, por ele mesmo, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus. Mas deixou de o fazer. E devido a seu pecado, nossa natureza se acha decaída. E não podemos nos tornar justos por nós mesmos, né? Visto como somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer perfeitamente à lei santa. Essa lei não pode, porque é uma lei santa perfeita. E não podemos, com as nossas próprias justiças, com as nossas próprias forças, guardar essa lei. Não possuímos justiça em nós mesmo. Comentando o texto lá, não há nenhum justo sequer. Não temos justiça em nós mesmos. Não possuímos justiça em nós mesmo, com a qual pudéssemos satisfazer as exigências de Deus, da lei de Deus. Caminha Cristo, página 62. Então nós não temos justiça em nós mesmos, mas com Cristo a gente pode. Jeremias 13, verso 23, está escrito: porventura pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? É uma pergunta. Então podereis vos fazer o bem sendo ensinado a fazer o mal? Nós sempre fomos ensinados a fazer o mal. Nós vamos fazer o bem, irmãos? Nós conseguem? Não conseguimos. E o etíope pode mudar a sua pele? O leopardo pode mudar suas manchas? Não consegue. Mas Deus, Cristo Jesus, o Espírito Santo, consegue? Pelo poder do Senhor Jesus? Consegue, irmãos? Sim, com certeza. Cremos que Filipenses 4,13, tudo posso em Cristo que me fortalece. Então em Cristo, em Cristo é possível mudar a cor do etíope, tirar as manchas do leopardo. E uma pessoa que é ensinada a fazer o mal, fazer o bem, pelo poder do Senhor Jesus. Depois da queda de Adão, nenhum homem em si mesmo pode ser justo, ou seja, ninguém pode guardar os 10 mandamentos. Ninguém, por si mesmo, não consegue. Então, será que Satanás estava certo? Porque ele fez uma acusação. Mensagem escolhida, volume 1, página 252, diz assim, do Senhor. Depois da queda do homem, Satanás declarou que os seres humanos tinham sido provado incapazes de guardar a lei de Deus. E procurou arrastar consigo o universo nessa crença. As palavras de Satanás pareciam verdadeiras. Por que pareciam verdadeiras? Porque todos os homens, todos pecaram, são destituídos da glória de Deus. Então todos cometeram iniquidade, irmãos, todos. Então Satanás diz, olha lá, ninguém consegue guardar a lei de Deus, cadê? Ninguém consegue. E aí como que Deus irá solucionar isso, irmãos? Como? De uma vez por todas. Romanos 8, verso 3 a 4. Vamos ler esse texto? Romanos 8, verso 3 a 4. Na minha Bíblia está escrito assim, Romanos 8, verso 3 a 4.
quanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Por que estava enferma pela carne? Porque na carne ninguém guarda. Ninguém guardava na carne, ninguém conseguia. O que Deus fez? Deus enviou seu Filho em semelhança de carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então Jesus, Deus o Pai, envia Jesus na carne, na nossa carne, para que ele possa guardar a lei de Deus na nossa carne e refuta a acusação de Satanás, que nenhum homem consegue guardar a lei de Deus. E o verso 4, para quê? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Jesus guardou a lei e ele agora nos comunica poder. É um perdão, ele nos dá o perdão e comunica graça, vitória. Porque para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Quem? Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o homem convertido, que anda no Espírito, pode, pelo poder do Senhor Jesus, que ele nos comunica, aguardar a lei de Deus. E aí tem um texto da serva do Senhor que diz assim: Cristo veio ao mundo para contradizer a falsidade divulgada por Satanás. Qual foi a falsidade? Que ninguém podia guardar a lei de Deus, nenhum homem nessa carne. Cristo veio ao mundo para contradizer a falsidade divulgada por Satanás de que Deus fizera uma lei que os homens não podiam guardar. Tomando sobre si a humanidade, veio Cristo à terra. E por uma vida de obediência, desde que nasceu até morrer, louvado seja o Senhor por isso, mostrou que Deus não fez uma lei que os homens não pudessem cumprir. Demonstrou que é possível ao homem obedecer perfeitamente a lei. Então Jesus veio fazer o quê? Demonstrar que é possível o homem obedecer perfeitamente à lei. Os que aceitam a Cristo como seu Salvador, tornando-se participantes da sua natureza divina. Olha lá, agora vai falar quem pode guardar a lei de Deus. Como que a gente pode? Os que aceitam a Cristo como seu Salvador, tornando-se participantes da sua natureza divina, são habilitados. Deus dá o poder a seguir o seu exemplo de Cristo Jesus, vivendo obediência em cada um dos preceitos da lei. Mediante os méritos de Cristo, deve o homem, por sua obediência, mostrar que o céu pode nele ter confiança, que não se rebelaria. Então, Deus vai confiar o céu aos seres humanos pelos méritos de Cristo Jesus. Como? Mediante aos méritos de Cristo, deve o homem, por sua obediência, aqui na terra, mostrar que o céu pode nele ter confiança, que não se rebelaria. Cristo possui a mesma natureza possuída pelo homem. Foi tentado em todos os pontos como é tentado o homem. O mesmo poder, graças ao qual ele obedecia ao mesmo poder, graças ao que ele obedecia, quem? Jesus, o mesmo poder está às ordens do homem. Louvado seja Deus. Está em Meditação Matinal 1965 para conhecê-lo, página 292. Então, irmãos, por esse texto é bem claro. Cristo não veio nos salvar somente e levar-nos para o céu, mas nos salvar do pecado, nos ajudar, nos habilitar a guardar a lei do Senhor. Ele nos perdoa e nos coloca no caminho para que possamos guardar a lei do Senhor e dar força para nós. Deus mostrou para o profeta João um povo que estava guardando os 10 mandamentos de Deus. Vamos ver na Bíblia, Apocalipse 12, verso 17. 12 e 17, um texto bem conhecido entre nós adventistas. E o dragão, que é Satanás, irou contra a mulher, é a igreja, e foi fazer guerra aos remanescentes dessa igreja, a igreja obediente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, Satanás está irado com quem aqui pelo esse texto, irmãos? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19, 10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, Deus, irmãos, está guardando esse povo. Esse é o povo do Senhor, que guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia. Então, João viu um povo que estava guardando os mandamentos de Deus. E Apocalipse 14, 12 diz claramente para nós: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Louvado seja o Senhor. Que
Deus mostrou para o seu servo, profeta João, que ia ter um povo que ia estar guardando os mandamentos de Deus nos últimos dias. Que seja eu e que seja você, os guardadores dos mandamentos de Deus. Lembre-se que os textos diz, os que guardam, não os que professam guardar. Porque Romanos 2,13 diz, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, quem é justificado, irmão? Não só aquelas pessoas que ouvem a lei, ouvem só, mas aqueles que praticam a lei. Esses sim são justificados. Só ouvir não é bom. Só ouvir não vale nada, mas sim colocar em prática. É ouvir e colocar em prática. Tiago 1, 22 a 25. Tiago capítulo 1. Vamos ver na Bíblia. Tiago capítulo 1, verso 22 ao 25. Diz assim: sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, irmão, a gente se engana com falso discurso quando nós ouvimos a palavra e não colocamos em prática. O 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho, o seu rosto natural. 24, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. O 25, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Bem-aventurado é feliz. Então quem guarda a lei de Deus, a lei perfeita, a lei da liberdade, é feliz. Então não podemos só ser ouvintes, ouvir e colocar em prática. Ouvir e colocar em prática. Qual é a promessa para mim hoje? Filipenses 4,13. Nós conhecemos esse texto, já citei. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então todas as coisas é todas, irmãos. Todas as coisas é possível aquele que crê. Podemos sim guardar os mandamentos de Deus. Se cremos nisso, nos apegamos com Cristo. O Espírito Santo nos dá poder. Tem um texto em Judas, vamos abrir a Bíblia. Em Judas, antes de Apocalipse, Judas, verso 24. Judas, verso 24. Diz assim, ó que promessa poderosa para nós. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensível, com alegria, perante a sua glória. Então Deus é poderoso, Jesus é poderoso para nos guardar de quê? Tropeçar. O que é tropeçar nesse texto, irmão? É cair na tentação. Então Deus é poderoso para fazer por nós muito mais aquilo que a gente pensa. Deus é poderoso para nos ajudar a não cair na tentação. Livra-nos do mal. Amém, Senhor Jesus. E João 15, capítulo 15, verso 5. Outra promessa. A Bíblia está cheia de promessa de poder, irmão. A Bíblia é poder. A Bíblia não é um livro maçante. A Bíblia não é um livro que a gente se desanima, mas é um livro que nos dá ânimo, que está cheio de promessa de poder, para que possamos vencer em Cristo Jesus. Que está escrito, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. João 15, verso 5. Outra promessa para nós. Eu sou a videira, vós as varas. Jesus é a videira e nós somos as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Com Jesus a gente dá muito fruto, mas sem Jesus nada nós podemos fazer. Ligado com Jesus nós fazemos tudo. Sem Jesus nós não podemos nada. Esta é a mensagem do terceiro anjo que devemos pregar ao mundo? Sim, com certeza. Essa é a mensagem que o mundo está precisando. Deus nos confiou essa mensagem, povo do Senhor. E tem um texto de Mensagens Escolhidas, volume 1, página 372, diz: vários me escreveram, indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo.
E tenho respondido, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Então a mensagem de justiça pela fé, justificação pela fé, é a mensagem do terceiro anjo. Justiça imputada e comunicada. E como essa mensagem vai se manifestar, irmãos? Como que ela vai se manifestar ao mundo? Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem ao seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Essa mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado. O sacrifício pelos pecados de todo mundo apresentava a justificação pela fé no fiador, convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Testemunho para ministro, página 91 e 92. Esse texto se encontra também em Eventos Sinais, página 172. Então, em sua misericórdia, Deus enviou as mensagens através de seus servos, pastores Jones e Wagner. E o que era? Apresentava a justificação pela fé no fiador, nos dava o perdão, nos transformava e convidava o povo para receber a justiça de Cristo. O que é essa justiça de Cristo? Que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Então, irmãos, é bem claro, Jesus nos perdoa e nos dá a capacidade, o poder de guardar os mandamentos de Deus. Isto é justiça pela fé. Isso que é estar justificado, transformados. Porque tem uma justiça pela fé, uma justificação pela fé evangélica, que é só perdão, Deus vai nos transformar na sua volta, não tem jeito. Isso é mensagem de depressão, irmãos. É uma mensagem que acaba com a mensagem do Senhor. Isso é outro evangelho que Paulo falou. Cuidado, estão pregando um outro evangelho. Esse é um evangelho falso. O evangelho verdadeiro é aquele evangelho que nos perdoa, que nos transforma e dá-nos o poder de ser novas criaturas em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda pelo Espírito. E quem anda no Espírito busca as coisas do alto e guarda a lei do Senhor. Salmo 37, verso 29. Na minha Bíblia está escrito assim: os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Então só os justos herdarão a terra, ou seja, aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas, tornando assim seus imitadores, guardando os mandamentos de Deus. Louvado seja o Senhor. Em que situação nós encontramos? Justos ou ímpios? Estamos guardando os mandamentos de Deus pelos méritos de Cristo Jesus ou transgredindo? O que é justiça pela fé? É um processo. Lembra do texto? O primeiro texto do Espírito de Profecia que nós lemos? É imputado. Então é o perdão. Deus nos dá o perdão. Nos lava, nos purifica, nos perdoa nosso passado mal. A justiça pela qual somos justificados é essa imputada. Aquela pela qual somos santificados é comunicada, que é a santificação. A primeira, o perdão, é nosso título para o céu. Somos perdoados, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. A segunda é nossa adaptação para Ele. E aí somos espetáculos para os anjos e para os mundos caídos pelo poder do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor por isso. Analisemos nossa vida. O que comemos? Quais são os nossos entretenimentos? Quais são as nossas palavras do dia a dia? Nossa aparência é de um cristão? Na semana. Nós estamos parecendo como um cristão ou como um mundano? Vamos pensar. Quanto tempo gastamos com Deus? Faz uma análise. Quanto tempo nós gastamos com besteiras, televisão? A gente nem devia estar assistindo programas terríveis. Futebol, muitos gastam com futebol, coisas fúteis. E quanto tempo nós gastamos com Deus? Qual é o nosso testemunho na sociedade? O que as pessoas dizem de nós, nossos vizinhos? Qual é o nosso testemunho? De um mundano ou de um cristão? Pense, estamos nos adaptando para o céu? Estamos nos adaptando, irmãos? A gente foi justificado por Cristo Jesus verdadeiramente? Ou apenas a gente aceitou intelectualmente, mas não de coração verdadeiro? Nós não entregamos ainda 100% da nossa vida.
Que Deus